Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim. Rádio é comunicação. O rádio teve vários momentos de altos e baixos na sua existência. Então, estamos falando aí de um rádio que teve seu ápice da era do rádio até mais ou menos finalzinho da década de 40, começo da década de 50, né? E que teve aquela balançada, obviamente, quando veio a televisão, a partir de 1950. Mas sempre com aquele eco falando de que o rádio vai acabar por conta da televisão. Não, eu não acho que vai acabar. É igual quando chegou a internet, todo mundo está falando que a TV vai acabar. Mas o Brasil é muito grande. Tem um lugar que só chega o rádio. Claro que eu acho que vai diminuir. Claro que vai diminuir, acho que a quantidade de ouvintes, tudo. Por isso que a rádio está se reinventando, fazendo podcasts, está fazendo web rádio com imagem, igual a gente faz aqui, justamente para conseguir respirar, para vencer tudo e toda essa nova tecnologia que está chegando. Eles estão pegando um pouco da tecnologia que está chegando e jogando a favor do rádio, para que o rádio não morra. O rádio, ele tem, por exemplo, quando você vai para a internet, que são podcasts, ele é muito mais leve para você baixar no celular. Você consegue, toda a produção de uma rádio, ela é muito mais acessível, porque um bom gravador faz muitas coisas. Um estúdio hoje não precisa ser mais aqueles estúdios elaborados, você pode fazer em casa. Então, o rádio nunca morreu. E eu acho que não vai morrer. Eu acho que é uma das maiores resistências que tem. E principalmente quando as pessoas entenderem que na web o rádio é muito mais fácil, ele exige menos e ele dialoga com todas as plataformas, porque eu posso fazer uma reportagem, colocar como podcast e numa plataforma alimentar com texto, imagem e vídeo. Mas quem gosta de rádio vai ouvir rádio. O que eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouco no rádio é transformando ele em televisão. Né? Quando você filma o rádio. Quando você faz daquele estúdio de rádio uma questão de um estúdio de TV. As pessoas hoje se preocupam muito mais com a aparência que vai para o rádio, a aparência que ele vai gravar. E essa aparência nunca foi importante para o rádio. O gostoso do rádio era você poder, lá dentro, o microfone fechado, ficar livre, ficar à vontade. E eu acho que isso está mudando um pouco o rumo do rádio. Mas morrer o rádio, jamais. O rádio é um veículo extremamente interessante porque ele está sempre se reinventando, né? Então, a partir da televisão, ele buscou se reinventar também, né? Buscando formas alternativas, inclusive de transmissão, né? Indo buscar, até então a gente estava falando de um rádio só de transmissão em AM, mais notícias, esportes, enfim. Passamos, então, até a faixa do FM como transmissão. E a descoberta de que música é muito legal para ser escutado no FM também, né? O boom disso final dos anos 60, 70, 80, enfim. A segmentação das rádios, né? Por linha de interesse, por conteúdo de interesse segmentado, né? Também foi uma linha estratégica bem interessante das rádios e que perdura até hoje também. E outra, assim, o rádio ele é um meio muito adaptável, né? Porque, vamos supor, a gente faz aqui a rádio, que é pela internet e ainda usa imagem. Mas ainda é rádio, porque é uma linguagem, né? Porque ainda se mantém a linguagem rádio. Então, acho assim que é um meio muito adaptável. Então, sempre vai existir rádio, mesmo que seja com internet, com imagem, com tela, mas sempre vai existir porque essa linguagem rádio ela é viva, né? Ela vai sempre existir. Sim, tem pessoas que não gostam de assistir jogo de futebol, só ouvem na rádio. A comunicação auditiva de é rádio. Tá certo? Pode ser por streaming, pode ser por onda média, onda curta, frequência modulada, AM, digital, enfim. Né? Essa comunicação vai continuar. Se ela tiver ou não associada à imagem, não sei. Mas suponha o seguinte, suponha que eu estou ouvindo um programa de televisão. Aquele é rádio. I'm in love with the shape of you. O melhor mix do Brasil. Mix! Baú da Mix.
Nova Brasil. No passado as pessoas ligavam a televisão ou ligavam o rádio. Hoje não, hoje a pessoa põe a mão no bolso, tira o seu celular, seu smartphone e procura a notícia naquele momento. Então o mais importante hoje é, indiscutivelmente, o telefone celular plugado na internet. Quando a Apple lançou o iPod, isso foi começo do século, 2001, por aí, havia uma perspectiva muito interessante em relação a como utilizar de dispositivos para ouvir música digital, né? Música digital, a gente está falando de uma época em que o MP3 já começava a bagunçar o mercado da música, muito em função do Napster. O Napster é uma espécie de tio-avô do que a gente conhece hoje como os programas de streaming ou mesmo os programas que a gente usa para baixar a música, né? Bom, quando o iPod surgiu, que era um dispositivo que de alguma forma era, além de encantador, como boa parte dos produtos da Apple, facilitou esse processo de carregar uma quantidade de arquivos ou músicas no bolso e ouvir essas músicas de uma forma que, para quem é da minha geração, só conhecia por meio de um Walkman, toca-fitas, etc. A coisa começou a ficar mais interessante, mas profissionais que já trabalhavam com áudio, já trabalhavam com essa pegada de rádio, criaram arquivos ou programas empacotados para o iPod. Com a nova tecnologia ficou bem mais barato você manter uma rádio, né? Por exemplo, a tecnologia do FM exigia não só grandes antenas, como uma quantidade enorme de energia elétrica. Hoje as rádios são praticamente todas FM, e o FM você gasta muito pouco e você consegue colocar no ar. Então, isso é uma coisa. Entre outras coisas, outros equipamentos, eles consomem muito menos energia. E eles também proporcionaram que uma mesma pessoa possa fazer mais coisas simultaneamente, como, por exemplo, operar a mesa e falar simultaneamente, ficou muito mais fácil, e com isso você diminuiu custos em rádio. O que falta no rádio hoje, entendo que seja entendo que ele avançou na tecnologia, mas ele parou um pouco no tempo na questão da linguagem. A gente precisa descobrir novas narrativas, inovação de linguagem para o rádio se reinventar de novo, para o rádio se aproximar dessa audiência mais jovem, né? Não utilizar só a tecnologia dessas mídias sociais e da tecnologia de informação da internet, por exemplo, mas também se apropriar dessa linguagem mais inovadora. Entendo que hoje é o que falta no rádio, principalmente no rádio informativo. Você está ouvindo Bem Bolado. Hoje vai ser. É isso aí, nosso Bem Bolado especial de aniversário. O nosso programa ele surgiu de um trabalho que a gente fez no 6º semestre, que era para fazer um programa que fosse de entretenimento. Eu já tive algumas experiências anteriores aqui na faculdade e eu usei um pouco dessa experiência para esse programa. Assim, existe já um esqueleto pronto já, né, os quadros fixos. Sim. Então a gente tem que só alimentar esses quadros. Então assim, desde assuntos recentes, relevantes, até política às vezes a gente fala aqui, pouco, mas a gente fala, sempre assuntos ligados a entretenimento, comportamento humano, também parte de comunicação, a gente sempre faz esse bem bolado mesmo, assim, de vários assuntos, porque a ideia, assim, é ser muito mais um entretenimento do que algo mais informativo. A gente até consegue informar, às vezes, mas, assim, é algo muito mais para relaxar, para curtir, para dar risada, sempre com esse toque de humor, né? Existe uma oportunidade para quem lida, por exemplo, com entretenimento, em pensar em não apenas aquele espaço de 24 horas para preencher a programação. Eu posso pensar em muito mais, em infinitas horas, em programas que vão além da mera parada de sucessos para tentar atingir a máxima audiência. Eu posso pensar, por exemplo, em um programa de música regional, um programa de música internacional, programas dedicados a artistas, debates, entre outras maneiras de tratar de questões culturais, e vamos colocar um jargão jornalístico aqui, de forma fria, né? Imagine uma vasta gama de produtos e conteúdos que podem ser ouvidos, enfim, da mesma lógica que o YouTube acabou
tomando força, né? Enquanto que o rádio tradicional pode perfeitamente ocupar um espaço do instantâneo, do hard news, daquilo que de alguma maneira a gente já reconhece para algumas questões. A boa parte das emissoras All News, por exemplo, já foram para FM. Transmissões de esportes, por exemplo, acontecem no FM desde os anos 90, né? Quer dizer, isso a gente reconhece que ainda tem o seu espaço, tem sua força. A chave, portanto, para a resposta, qual é o limite entre um e outro, está na sua função. Está naquilo que eu quero com determinada característica, com determinada função. O grupo do Estadão está passando por uma crise não só na rádio. Há outras crises grandes dentro do Grupo Estado. E o segundo é o seguinte, o faturamento das rádios caiu bastante. Então, se você não tem faturamento, como é que você pode manter uma programação no ar? Você não consegue manter. Então, é por esse motivo que as rádios estão sendo vendidas, né? Para evangélicos, tá certo? Enfim, para igrejas, etc, etc. Por que razão? Porque com pouco dinheiro você é capaz de fazer rádio. E os fiéis ajudam a manter a rádio. Agora, o fenômeno que está acontecendo é que uma parte boa, ou grande, melhor dizendo, da publicidade também está indo em direção à internet. Então não é só o rádio que está perdendo faturamento. Televisão, como a gente conhece hoje, também está. Porque a televisão também vai mudar. A televisão vai ser só via streaming, ela vai para dentro da Smart TV. Então, assim como o rádio vai indo para dentro do smartphone, a televisão vai indo para dentro do Smart TV. Quem não enxergar isso, aí vai chegar lá na frente e quebra. A forma como você apresenta a comunicação tem que ser cada vez mais atrativa e o rádio sempre teve isso. Então, pegar essas premissas do rádio adaptadas para essa nova realidade que é o consumo on demand, eu acho que está aí o segredo. Não esqueça para quem você quer falar, qual é o seu público. Não há volta. Não tem dizer, aceito ou não aceito, não. Porque a transformação já começou, ela não volta atrás, ela vai indo nessa direção. E ou você compreende isso, ou você não vai prosperar nessa área. As redações estão cada vez mais enxutas, isso não é uma coisa só do rádio, né? Não é exclusividade do rádio isso. Talvez alguns veículos tenham sentido mais do que os outros, e não acho que foi o rádio que sentiu mais. Aí eu penso que é mais o impresso, o jornal sentiu mais esse enxugamento das redações. Então, eu entendo que hoje o aluno, o futuro jornalista, ele também precisa se reinventar, porque a nossa profissão, ela passa por uma atualização, por uma redescoberta, que eu acho extremamente favorável para a nossa profissão. Bom, eu trabalhei anos, mais de 10 anos, numa rádio convencional. Então, eu vivi a experiência que era chegar às 3 da manhã, por exemplo, para organizar cartucho. Era da época do cartucho, quando eu comecei, para colocarmos na ordem para a reportagem que ia entrar a partir das 5, das 6 da manhã no principal jornal da casa. Viver essa experiência, ou de ir para a rua, de ficar 16 horas cobrindo uma rebelião ou cobrindo o trânsito. Eu fui repórter aérea por muitos anos também, fiz helicóptero. Muito antes do Waze, né? A gente se informava ouvindo o rádio para saber pelo helicóptero. Tudo isso foram experiências extremamente produtivas e eu vivi muito forte a experiência do rádio. Na Rádio Eldorado eu também fiz programação musical, coisas tão variadas quanto isso. E hoje, depois de mais de 10 anos dessa experiência trabalhando numa rádio web, que eu posso fazer da minha casa, eu montei um pequeno estúdio na minha casa, eu posso trabalhar hoje fora. Posso dizer que eu estou me acostumando ainda, mas era mais pelo fato de eu ir numa redação, que são coisas que também estão morrendo, né? As redações estão bem esvaziadas, eu estou com uma nostalgia já, porque isso também está mudando, mas o fato de você ir para uma redação, de você compartilhar, de você passar por toda essa emoção do dia a dia, do All News, ou de mudar uma programação porque morreu tal artista e mudar toda uma programação, isso é muito vibrante quando se faz em equipe. Em rádio web ainda é algo mais solitário, no máximo 2, 3 pessoas. No caso, a gente está se estruturando ainda, estamos ganhando corpo, né? Quem sabe
sabe, a gente não tem uma redação de rádio web, mas eu acho que o que mais tem sido difícil para mim é isso. Eu sinto uma falta danada da redação. Primeiro, o grupo do Estadão está passando por uma crise não só na rádio. Há outras crises grandes dentro do Grupo Estado. E o segundo é o seguinte, o faturamento das rádios caiu bastante. Então, se você não tem faturamento, como é que você pode manter uma programação no ar? Você não consegue manter. Então, é por esse motivo que as rádios estão sendo vendidas, né, para evangélicos, tá certo? Enfim, para igrejas, etc, etc. Por que razão? Porque com pouco dinheiro você é capaz de fazer rádio. E os fiéis ajudam a manter a rádio. As novas possibilidades de trabalho para quem está nessas áreas, eu aponto já agora, são os podcasts, são as web rádios. Por enquanto a gente tem no Brasil poucas rádios que têm feito conteúdo exclusivamente para a internet, né? Elas têm adaptado o conteúdo que vai para o dial para replicar na internet. Eu estou agora coordenando a Rádio Vozes, que é uma das primeiras rádios aqui no Brasil, que é um conteúdo 24 horas, só para o digital. A gente tem um aplicativo da rádio e a gente tem um site da rádio e as pessoas ouvem por lá. Em menos de um ano, a gente já tem 4 milhões de ouvintes. Isso quer dizer o quê? A gente tem um conteúdo de qualidade, a gente tem programação musical diferenciada. 4 milhões em menos de um ano significam que a gente nunca pode subestimar a nossa audiência. Quanto mais você oferece conteúdo de qualidade, mais pessoas vão estar acessando. Mas, de novo, eu reforço uma questão muito importante. Vai ser cada vez mais difícil trabalhar com massa. Agora a gente vai ter que trabalhar nos nichos onde você quer ser importante. Contando com o Diógenes, nosso empresário, eu espero que ele consiga vender nosso programa aí, né? Pra gente viver disso aí, né, Diógenes? Eu acho que assim, existe espaço e existe assim uma vontade, intenção nossa assim de um dia arrumar um espaço. Então assim, a gente tem um projetinho para apresentar a ideia. De repente pode ser que eles curtam a ideia nesse formato. De repente, alguma rádio goste do formato, mas não queira a gente. De repente, alguma rádio queira um de nós. Então, assim, existe a ideia assim. Não vai querer abandonar, não. Não, mas o mercado, né, é muito... Ele já deu a indireta, você viu, né? Não, mas tudo pode acontecer. Nós... Mas existe, sim, uma intenção, sim. Porque a gente faz isso aqui gratuitamente há um ano. Imagina isso sendo remunerado, sendo numa rádio com uma outra abrangência, né? Então, assim, acho que é bem interessante a ideia, assim. Eu não descarto, não. A gente também precisa ter consciência de que o mundo hoje também é muito empreendedor e que isso tinha um distanciamento muito grande do jornalismo. Não tem mais, não tem mais. Quer dizer que eu acho que ainda bem que hoje a gente pode ter uma independência midiática vinda das novas tecnologias. E acho que isso só beneficia a nossa profissão, inclusive para quem trabalha em rádio, né? Então aí os podcasts, que eu acho que justamente que é o que está faltando para as rádios convencionais, que elas não fazem isso, elas não descobriram isso, né? E se descobriram isso, ainda está numa coisa muito incipiente ali, porque eles não têm fôlego para a produção. Né? Então, eu entendo que o podcast e a rádio web é um espaço que não é mais alternativo, é quase um espaço obrigatório para quem quer se formar em jornalismo e para quem gosta e é amante do áudio, do rádio, do áudio digital. A gente precisa diferenciar qual é a função do podcast e qual é a função de uma emissora de rádio. Quando digo função, é importante que a gente divida de uma forma bem simplista as emissoras naquilo que a gente conhece tradicionalmente, até numa divisão antiga, ainda que o AM não pegue mais em rádio nenhum, ninguém mais consiga ouvir direito, mas naquela lógica tradicional do AM e do FM. O rádio foi se consolidando dos anos 70 para cá, nessa divisão, né? Você tinha emissoras de entretenimento que eram essencialmente musicais e traziam essa lógica do easy listening, né? Que é aquela coisa de você ouvir para passar o tempo, e as rádios informativas, que eram tradicionais do AM, que tinham ali uma lógica muito próxima àquilo que eu particularmente ainda considero como a maior virtude do rádio ainda no século XXI,
que é a agilidade, a instantaneidade. Hoje você não precisa entrar numa rádio para fazer uma rádio web, né? Você pode estabelecer a sua própria estrutura, transmitir. Para um podcast a mesma coisa, tem vários sites de hospedagem de áudios, onde você pode fazer podcasts dos mais diferentes assuntos. No Brasil está começando agora esse consumo de podcast, mas você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, experiências extremamente interessantes, como, por exemplo, fazem podcasts para cada reportagem. Então, cada dia tem um novo capítulo sobre determinada reportagem que o cara, que a pessoa, o repórter ou a repórter está cobrindo. E tem milhões de ouvintes isso. Então, tem podcast, por exemplo, para quem não quer ler mais notícia. Você clica no podcast para que as pessoas leiam para você as principais notícias do dia. Então, você está lá indo para o trabalho, então você ouve o que você quiser. Tem podcast que vai te explicar de música, tem podcast, enfim. O que importa é uma plataforma de qualidade para você hospedar esse seu áudio, que seja de fácil acesso para as pessoas, né? E nunca esquecer que aqui no Brasil, que a gente tem um déficit de educação muito grande, muita gente está no Facebook, muita gente se informa pelo Facebook. Então, você tem um podcast, uma página no Facebook para divulgar isso, você acaba sendo a sua própria mídia. Será que o podcast vai, entre aspas, matar o rádio? A lógica do podcast ainda exige que a gente tenha, e talvez por essa razão ainda tenha dificuldades para entrar no Brasil, eu preciso ter um dispositivo que faça o download de um arquivo que nem sempre a pessoa ou responsável codifica da forma mais adequada, então os arquivos ficam longos, pesados. Esse tipo de aplicativo não é tão amigável quanto outros, por exemplo, o próprio Spotify, que lida com streaming, ou outros aplicativos que lidam com rádio em tempo real, é o caso do TuneIn, por exemplo. As próprias emissoras estão lançando seus próprios aplicativos para tentar jogar a lógica da transmissão em tempo real em qualquer plataforma, independente de sintonizar ondas eletromagnéticas ou não, né? Então, perceba que o rádio vai morrer, o rádio vai acabar, o rádio vai ser reconfigurado. Acho que a chave para essa resposta está na função que essa emissora tem. O rádio, ele está tão distante, ele está numa plataforma tão surreal para a vida das pessoas, só que é o único que acalenta o coração, sabe? E de quem faz também. Porque você pensar numa lauda, você pensar num texto para aquele locutor falar, é porque você curte muito aquele locutor. Então você já sabe como ele fala, você já sabe do que ele gosta de brincar, você já sabe com quem ele gosta de conversar. Então você escreve, é como se você estivesse junto falando com ele, né? Quando você coloca uma notícia de trânsito, porque você sabe que o seu ouvinte, com aquela rota, ele pode ganhar 15 minutos do dia dele em São Paulo, 15 minutos de sono. Pensa bem, 15 minutos de sono vai ser muito melhor, né, do que acordar mais cedo e enfrentar um trânsito infernal. Então eu acho que o rádio é isso, ele é muito intimista, ele é muito amigo. E talvez a gente perdeu tantos valores nessa sociedade que ter uma amizade num veículo de comunicação talvez seja aquilo mais utópico que você gostaria de ter com quem está perto do seu lado. E você tem com o seu locutor, com aquele cara que perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o cachorro, não importa o que aconteceu na vida dele, ele vai te dar o melhor bom dia da sua vida. Um grande abraço para você, Patá. São 20 horas e 25 minutos. Alô? Boa noite, equipe. A melhor sintonia da cidade. Ditando o ritmo da sua tarde.